Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Resposta à questão 766 do Livro dos Espíritos. Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Este momento a gente vai falar da vida em sociedade, como que a nossa doutrina vê o nosso convívio em sociedade. Vamos lá? Nós, enquanto seres encarnados sobre esta terra, teremos noção da nossa escolha, do impacto da nossa escolha na evolução da humanidade, da escolha de adotarmos a doutrina espírita como referência e guia. Precisamos pensar um pouco sobre isso. O que nos traz de marcante na doutrina espírita em relação a um pensamento moral e religioso? O que ela traz de diferente que faz marcar e faz referenciar a evolução da humanidade? O Espiritismo, a doutrina espírita, traz para nós a dúvida e a razão. O questionamento nos traz a probabilidade de erro e acerto. É claro que temos um mal em errar, né? Vemos um lado negativo em errar, porém é através dele que construímos a sabedoria para um acerto, para um saber estável que nos satisfaz, que nos faz dar um passo, um degrau acima na evolução. Então essa lógica do erro e acerto, da vivência, de estar encarnado, de ter uma vida dinâmica nesta encarnação, nos traz a oportunidade da evolução. Essa oportunidade é vivida através da nossa capacidade de questionarmos, de colocarmos a razão nesse questionamento, nos saberes, nas leituras, e através desse questionamento, através da dúvida, através da lógica que colocamos diante do nosso questionamento, da resposta que trazemos, nós nos estabelecemos enquanto seres em busca de iluminação, em crescimento espiritual. Isso é a nossa maior referência enquanto seres encarnados com uma missão de evoluir. No complexo da percepção da humanidade enquanto ser moral, a resposta para a vida após a morte é uma das grandes referências da nossa doutrina. Afinal, não há morte, há vida após a vida, a própria vida. Ao percebermos isso, nosso ser nos coloca numa condição de sermos eternos. Nossa percepção de eternidade do ser nos coloca diante da missão de evoluir e de crescimento contínuo e constante. E traz uma dicotomia, dois lados. O diferente, o diverso, o oposto de iluminação não é involução, não é a ignorância, é a estagnação, é estarmos parados. A dúvida, o questionamento que a doutrina espírita traz para a gente neste momento da humanidade, nos coloca diante da condição de sermos seres em evolução e traz-nos a questão, um posicionamento de sermos pessoas, de sermos uma sociedade, um grupo que evolui, que cresce. Ao nos percebermos como seres eternos, que estamos em evolução, que este breve momento de encarnação nos consta como um degrau do nosso processo evolutivo, conseguimos nos compreender, aceitar as condições que nos são dadas, aceitar a tudo que nos ocorre, de bom e de mal, saber que tudo que fazemos tem consequência. Essa é a nossa condição enquanto seres. Nossa doutrina traz como objetivo a evolução da humanidade através do autoconhecimento, através da consciência moral de cada um. E nesse processo, nós necessitamos fazer a nossa reforma interior, olhar para dentro de nós, percebemos a nossa condição evolutiva, os nossos defeitos, as nossas qualidades, aquilo que precisamos nos empenhar para nos vencermos, e também percebemos enquanto seres incluso no meio social,
num grande grupo evolutivo ao qual pertencemos. E aí nós tiramos a moral que ninguém evolui sozinho. Sempre estamos em interação com o outro, sejam encarnados ou desencarnados, sejam nas instituições materiais, sejam nas esferas espirituais da condição da evolução humana. Temos a oportunidade de vivenciar um momento em que a moral que guia a humanidade, que cada vez se afiniza e é trabalhada na vivência, na comunhão das grandes sociedades humanas, se assimilar, se identificar com os objetivos do Espiritismo. Um desses princípios é combater o materialismo. O materialismo que nos torna cada vez mais individualista. Materialismo e individualismo são condições humanas que vão se transformar e que têm se transformado. E para enfrentar essas condições, nós precisamos nos conhecer, primeiro enquanto ser individual e depois enquanto ser eterno. Combater o materialismo não implica em negar a condição de encarnados e das necessidades materiais que temos, mas ela nos ajuda a compreender o que é excesso e o que é necessário. Ajuda a compreender que essa vida nós usamos os bens materiais para a evolução do nosso ser, para o crescimento da humanidade como um todo. Cada vivência, cada ato de contato pode ser um elemento para o nosso crescimento espiritual. E nossa evolução nos implica não só o crescimento técnico, um crescimento endurecido, evolutivo no princípio, mas saber que nesse crescimento nós precisamos adicionar amor às relações. Amor através da caridade, do amor ágape, aquele que atinge a todos, aquele que nos faz compreender a humanidade como uma grande coletividade de irmãos em que temos a oportunidade de amar um ao outro, seguindo os princípios que o Cristo nos apresentou. Nossa moral espírita nos oportuniza vencermos a nós mesmos, vencermos a essência do insulamento, do estarmos fechados em uma condição, expandirmos para o mundo enquanto indivíduo, mas enquanto compreensão do coletivo. Vencermos a nós mesmos significa termos consciência daquilo que somos, consciência das nossas limitações, mas também nos implica saber o quanto temos de compromisso e probabilidade de mudar e contribuir com a evolução coletiva, com a evolução de todos. Responsabilidade com os nossos atos, com as consequências, sejam positivas ou negativas. No final, acaba se perdendo o conceito de positivo e negativo. Se por fim, tudo contribui para o nosso progresso. A oportunidade que temos de percebermos enquanto seres eternos, que necessita do questionamento para a evolução, nos coloca diante da responsabilidade de transformarmos. É natural que quem busca a resposta transforme o local que está. Uma simples pesquisa que é realizada, uma simples consulta que trazida através da dúvida, nos coloca na condição de transformarmos as relações, de interagirmos uns com os outros. A busca de respostas nos oportuniza a interagir. Essa também é uma moral da ciência. A ciência em si traz como objetivo a dúvida e não a resposta. Quanto mais há dúvidas, mais ampla e mais eficaz é essa ciência. Cada vez que uma ciência, uma pesquisa, uma busca de conhecimento, um estudo traz mais dúvidas, maior é a capacidade de dar respostas às questões da humanidade. Por isso o Espiritismo cada vez mais se casa com a nossa realidade científica. Por mais que tenha surgido num berço da ciência, o Espiritismo se afastou por um bom período em que a ciência se tornou mais endurecida, e neste momento nós vemos uma reaproximação importante que nos faz trazer os mesmos objetivos e cada vez mais caminhar próximo
e transformarmos a condição do que o homem deve fazer diante da ciência e da sua moral, que elas podem andar muito próximas, sem interferência, mas numa interação positiva e contributiva um com o outro e no progresso geral da humanidade. Um desafio que carregamos diante da doutrina é saber que ela é uma moral trazida, codificada, materializada através das obras espíritas, mas também sabermos que essa obra ela não pode ser estática, ela tem que ser vivida. Viver tudo aquilo que a doutrina nos traz é muito mais importante do que de fato conhecê-la ou brevemente lê-la. É muito, muito importante que possamos colocar em prática os nossos princípios. Talvez aí esteja a nossa dor neste momento evolutivo em que estamos. Talvez essa seja a real dificuldade que temos. Termos conhecimento e buscarmos uma prática. O esforço para buscarmos a autotransformação, o autoconhecimento e transformarmos isso em uma outra realidade. Ainda carregamos muito dessa dificuldade. Porém, a gente tem boas perspectivas de vencer isso tudo e caminharmos para a nossa iluminação. Por sermos seres eternos, não devemos e não nos é coerente esperar a morte, ter o momento do desencarne como oportunidade de melhorar. Não é o ser desencarnado que evolui. Ele cresce aqui, nesta matéria, neste momento de encarnação. Então, nos é dado desde já, deste instante, crescer mais, cada vez mais, evoluir cada vez mais. A nossa condição de múltiplas encarnações às vezes nos traz alguns medos, como, por exemplo, buscar no nosso passado aquilo que fizemos de doloroso, de ruim, de incerto. Mas nós precisamos olhar para esse passado e resgatá-lo como a oportunidade que tivemos de sermos grandes hoje. É isso que a doutrina nos traz. Pensarmos na humanidade também enquanto uma coletividade que cresceu muito diante dos seus problemas. Há muito que ser enfrentado, sim. Nós temos hoje consciência, uma dolorosa consciência de tudo que temos que evoluir. Porém, é muito satisfatório, é muito agradável sabermos que crescemos tanto, crescemos muito, erramos muito, mas também acertamos muito. Não tem como imaginarmos a prática da caridade em isolamento. Por acaso nos é útil pensar assim? Jamais. Viver, conviver, é um grande presente. Devemos estimular isso em nós. A consciência de que somos seres em evolução dá a nós o presente de ver em cada convívio um ato de oportunidade e uma possibilidade de amor. Ser feliz é uma condição que podemos estabelecer desde agora para nós. E é necessário fazer isso. Paremos para pensar o que na minha vida, o que em nossa vida hoje nos deixa infeliz. E quantas oportunidades temos, um com os outros, de mudar essa condição ou de resignar quanto à condição estabelecida para podermos sermos felizes e desenvolver o nosso amor, o nosso auto-amor, nossa capacidade de amar o outro, a negação do nosso, vencer o nosso egoísmo. Vejam as oportunidades que temos, irmãos. Devemos ser gratos por isso. Devemos ser gratos pela existência e a oportunidade de iluminação. Devemos ser gratos a cada passo dado, a cada abraço dado, a cada palavra conversada, a cada briga.
Isso tudo nos oportunizou sermos o que somos. Nos olhar para um espelho e vermos que somos seres eternos criados por Deus, que temos tanta gente para amar. Ler uma palavra e lembrar de alguém, fazer uma prece amorosa, pedir para aqueles que temos dificuldade de relacionamento, aos nossos inimigos, se é que eles existem, ver que nas nossas relações um dia estaremos amando essas pessoas. E como somos felizes a partir desse momento de amar o outro. Vamos nos oportunizar isso. Começar a ser feliz desde agora. Oportunizar a nós mesmos a capacidade de amar plenamente. Muito obrigado.